E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A mega cotação de ontem não deu bom, né? O Neymar, além de não chutar uma bola no gol, ainda machucou. Enfim, né? Acontece, gente. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Caso você ainda não seja cliente da Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, que você recebe um bônus de até R$200 em apostas grátis. O valor que você investir no primeiro depósito até R$200 a Betfair dobra para você. E nessa quarta-feira nós temos aí vários jogos de Campeonato Brasileiro, né? Série A voltando com tudo, muita gente pra gente secar, então dá pra fazer uma fezinha, aquelas múltiplas. O que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar sempre com responsabilidade para se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos lá na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo de amanhã, né? Quinta-feira, 19 horas, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Agora são exatamente 1h01, tá? O momento que eu estou gravando esse vídeo, e o Cruzeiro ainda não divulgou a lista dos atletas relacionados. Como não tem hora certa para sair essa lista, eu tenho um compromisso e não posso ficar esperando a boa vontade do Zé Ricardo. Amanhã, no vídeo de pré-jogo, a gente fala um pouco mais sobre as opções, os jogadores que foram relacionados, quem ficou de fora, quem vai pro jogo. É praticamente certo que o William e o Wesley estarão de fora, questão médica, né? E o Zé Ricardo deve fazer algumas mudanças no time. O meu xará Emerson Pansieri, que é setorista do Cruzeiro na Itatiaia, inclusive trouxe a informação de uma experiência que estaria sendo feita pelo Zé Ricardo com a entrada do lateral esquerdo Kaique na função dele, na lateral esquerda, levando o Marlon para uma função de meio campo. Aí eu fico com uma série de dúvidas em como seria essa montagem. O Marlon jogaria de fato como volante, porque eu não me lembro do Marlon ter jogado como volante em nenhum outro clube. Será que o Marlon seria uma espécie ali de secretário de lateral, né? Um ponta, um cara ajudando mais numa segunda linha pelo lado esquerdo mesmo, fazendo uma dobradinha com o Kaique? Também não sei. Será que o Zé Ricardo testaria, por exemplo, o Marlon, apesar de ser canhoto, como um volante pelo lado direito para tentar ajudar na marcação do Palácios, né, que deve ser o titular na lateral direita e é um jogador que tem passado por muitas dificuldades para marcar, seja quem for o ponta adversário? Não sei, tá? Então eu realmente tenho dúvida em como seria essa configuração do Marlon no meio-campo, mas eu gosto da ideia do Kaique receber uma oportunidade. Eu tava até olhando aqui a última vez que o Kaique foi titular, jogo contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, a gente ganhou por 1-0 inclusive, né, e ele só jogou porque o Marlon estava suspenso. Desde então, nos últimos 3 meses, o Kaique entrou em 3 jogos, faltando ali 5, 10 minutos para acabar cada partida. É um jogador que está jogando muito pouco. Contra o América até teve aquela cena de trapalhões, né, depois que o jogo já estava parado, da chegada forte do Fernando Henrique, que até gerou a expulsão, que o Kaique escorrega, cai de cara no chão e o Mastriani faz o gol. Mas não tem por que a gente pegar no pé do Kaique por aquilo, a jogada já estava parada. Ainda bem que estava parada, né, porque se a gente toma aquele gol daquela forma ali, seria mais um pessoal falando a base do Cruzeiro não revela ninguém, sendo que o Kaique é um lateral muito bom. Acho que se precisar jogar contra o Flamengo, vai jogar numa boa. Para quem não lembra, né, qual foi o primeiro jogo que o Pessolano deu chance pro Kaique ano passado? Cruzeiro e Vasco, o jogo do acesso, e o Kaique fez uma partida muito boa, né? A gente ganhou por 3-0 aquele dia. Épocas felizes, né? Que a gente espera retomar o Cruzeiro sendo forte no Mineirão, ganhando e sendo feliz na Série A. Cruzeiro não precisa voltar pra Série B pra gente reviver aquilo não, tá? A gente quer reviver só as vitórias em casa. A Série B, espero que nunca mais a gente visite. Quem deve voltar ao time é o Bruno Rodrigues, né? Cumpriu suspensão na última rodada, então não tem como a gente culpar o Zé Ricardo pela não utilização do Bruno contra o Cuiabá, mas eu tava olhando aqui que no segundo turno de Campeonato Brasileiro, o Bruno Rodrigues só foi titular em 2 partidas, tá? O jogo contra o Red Bull Bragantino, em que o técnico era o Fernando Seabra, e a partida contra o Corinthians, em que o técnico ainda era o Pepa. Com o Zé Ricardo, o Bruno Rodrigues ficou no banco em todas as partidas, e acho assim que até pela produção, vamos chamar assim, do Arthur Gomes, né, que na verdade é uma falta de produção, se tem que sair alguém do ataque para entrar o Bruno Rodrigues, é o Arthur Gomes. Mas até tem uma tendência ao Arthur Gomes jogar também. O que eu espero é que seja Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo, onde ele se sente mais confortável, e se tem que botar o Arthur Gomes, entra onde precisar. A gente não precisa ficar procurando lugar
para jogador ruim. Atacante que não faz gol, na minha opinião, inclusive devia ir pro final da fila, né? Mas no caso do Arthur Gomes, até por ter sido um investimento importante, o Cruzeiro parece estar tendo muita paciência com esse jogador, insistindo bastante com ele. Até agora ele não conseguiu dar retorno depois daquela ótima estreia que fez contra o Atlético Paranaense. Que faça um grande jogo contra o Flamengo, né? Até aproveitando, é outro time vermelho e preto aí, irmão. Vamos tentar aproveitar qualquer coisa para ver se esse camarada joga bola. Eu preferi o Nicão como titular, tá? Se tem que jogar com dois atacantes ali, eu jogaria com o Nicão pela direita e o Bruno Rodrigues pela esquerda. E também pela apuração do Pansieri, tem a possibilidade do Matheus Pereira ser titular, né? E eu espero que isso aconteça. Entendo que precisa ter calma com o jogador, tá voltando de lesão, mas jogou meia hora na última partida e fisicamente parece ter suportado bem. Tá sem ritmo de jogo? Tá, mas ritmo de jogo pega jogando. Essa partida, Cruzeiro e Flamengo, Mineirão, sabe? Tipo assim, é o jogo pro Matheus Pereira, velho. É o jogo pra ele fazer uma graça, porque o Flamengo tem muito talento, mas não é o time mais marcador do planeta. E se a gente tem um jogador capaz de desequilibrar tecnicamente, é o Matheus Pereira, né? E por isso que eu falo aqui de Nicão, de Bruno Rodrigues, de Matheus Pereira, porque são jogadores que já mostraram qualidade em algum momento de suas carreiras. Ainda que não vivam o melhor momento, tô falando de Bruno e de Nicão, né? Esses caras me dão alguma esperança de fazer algo, sabe? E no caso do Matheus, mal jogou pelo Cruzeiro ainda, né? Cometeu um erro grave, inclusive, que quase gerou aquele gol do Daverson, mas a movimentação dele não foi ruim contra o Cuiabá. Só acho que o Zé Ricardo precisa rever uma questão de posicionamento, porque parece que o Cruzeiro vai jogar ali com 3 homens no meio campo, né? O Lucas Silva, o Marlon, possivelmente, ou um volante, seja Ian, seja Fernando Henrique, enfim, e o Matheus Jussa mais preso na contenção. E aí lá na frente, Bruno Rodrigues, beleza. Matheus Pereira, se for titular, eu acho que é o ideal. E aí mais um, seja Nicão, seja Arthur Gomes. Se tem que botar alguém para voltar, né, para marcar pelo lado, esse flanco esquerdo do Flamengo, né, lado direito do Cruzeiro, que eles têm Ayrton Lucas e eles têm Bruno Henrique, se precisa botar alguém para correr por ali, eu entendo a escalação do Arthur Gomes, como entenderia a escalação, sei lá, do Fernando, do Stênio, de algum jogador que tenha mais vitalidade que o Nicão. Agora botar o Matheus Pereira para marcar por ali, eu acho que é burrice, tá? Eu acho que o Matheus Pereira tem que ser um jogador com um pouco mais de liberdade para circular no campo, porque ele ficar correndo atrás do Bruno Henrique ali, gente, assim, é você desperdiçar o seu melhor jogador numa função defensiva. E até o João Pedro lá do Sub-20 é um cara que poderia ser pensado para fazer essa ponta direita ali, né, para ajudar o Palácios ali nessa dobra de marcação, porque é um jogador que tem força, tem velocidade e tem o elemento lei do ex, né, o João Pedro que foi formado na base do Flamengo. Acho que vai ser relacionado e acho que pode ser testado em algum momento do jogo também, tá? É melhor testar ele do que botar Paulo Vitor, galera. Uma notícia ruim envolvendo um atleta de base é que o volante Ítalo Isaac sofreu uma lesão de ligamento cruzado do joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve ficar de 6 a 8 meses fora dos gramados. Ele tem 19 anos e foi um dos destaques da temporada Sub-20. O Ítalo, que foi titular em 40 jogos do Sub-20, né, certamente já estava ali bem desgastado, tanto que ele acabou ficando no banco na final do Campeonato Mineiro contra o Coimbra, entrou no segundo tempo, bateu um dos pênaltis, inclusive, né? A primeira cobrança foi dele naquela sequência que nos garantiu o título, mas aí na final contra o Grêmio ele não jogou e deu pra ver que ele tava ali com uma proteção no joelho, tava de muleta, já deu essa preocupação, porque num dos treinos antes da final ele acabou sofrendo a lesão, e é um baque muito grande pro moleque que teve uma temporada espetacular, né? O Ítalo, que é lateral direito, era lá no Sub-17, aí foi pro Sub-20, jogou a copinha como lateral esquerdo, foi muito bem, se consolidou durante o ano como um primeiro volante e até um cara que estava bem cotado para receber uma chance, né? Porque o Cruzeiro tem problemas nesse meio campo, infelizmente não vamos poder contar com o Ítalo nessa temporada, mas no meio do ano que vem, né, correndo tudo bem aí, ele tá de volta, é um jogador novo ainda, a medicina avançou bastante, ele vai se recuperar plenamente e poderá ajudar o Cruzeiro no futuro, né? Até porque ano que vem o Ítalo ainda pode jogar pelo time Sub-20 do Cruzeiro, pode fazer essa transição, esse retorno aos gramados para servir o profissional mais pra frente, porque esse moleque é muito bom. E uma reunião nessa tarde de quarta-feira vai definir a questão dos ingressos para o Cruzeiro no clássico contra o Atlético no domingo lá na Arena MRV. O que a gente tem de informação até agora? O preço do ingresso vai ser R$200 a inteira, com R$100 a meia entrada, e segundo a apuração do Globo Esporte, a carga disponível para a torcida do Cruzeiro será de 3.600 ingressos, o que é inferior inclusive a 10%, né? Mas essa seria uma limitação colocada
feita pela Polícia Militar, né, que é responsável pela segurança. Aí você me diz, pô, Emerson, você não acha que é injusto? Porque o Atlético teve 15% no jogo lá em Uberlândia, o Cruzeiro vai ter menos de 10% agora. Matematicamente é injusto sim, mas o que é que diz o regulamento de competições da CBF? Fala em 10% de carga, tá? Então o Atlético, obviamente, não iria dar mais do que 10%, até considerando a limitação do espaço para visitante, porque tem esse detalhe também. O que eu acho que não pode acontecer de forma alguma é que o futebol mineiro copie o que acontece lá em São Paulo, né? De todos os clássicos serem com presença de apenas uma torcida, tá? Até porque se a gente tinha clássico com 2 torcidas no Independência, que é um estádio que não tem a menor condição de comportar isso, lá no estádio do Atlético ou no Mineirão, né? O Mineirão é a nossa casa, a Arena MRV é a casa do Atlético, são 2 estádios maiores que têm que oferecer todas as condições de segurança para ter 2 torcidas sim. Eu não sou tão saudosista quanto a maioria do clássico meio a meio no Mineirão, tá? Eu acho que hoje nós vivemos uma era em que o mando de campo faz muito mais sentido, até considerando questão de sócio-torcedor e tudo mais, eu acho que 90-10 é adequado, tá? E espero que isso seja aplicado para todos os clássicos do futuro, tá? Se lá no estádio do Atlético a polícia falar, ó, não tem como dar 10%, só tem como dar 8%, que seja o caso. No caso do Cruzeiro vai falar, então beleza, no Mineirão agora não é 10%, é 8%. Aí sim a gente vai aplicar a reciprocidade. A partir daqui, até porque o jogo lá em Uberlândia no primeiro turno nem foi o Cruzeiro que fez a operação e a venda de ingressos. Não sei se vocês lembram, o Cruzeiro vendeu esse mando de campo pro Metrópolis, né, aquele site, e eles que fizeram essa divisão, dando 15% pro Atlético. Então se o Cruzeiro abriu mão disso para receber uma grana naquela oportunidade, ele de certa forma vai sair um pouquinho lesado sim, tá? O percentual de atleticanos lá foi maior do que o percentual de cruzeirenses nesse jogo. Mas pro ano que vem, Campeonato Mineiro, Brasileiro, eventualmente Copa do Brasil, quando se enfrentarem, o que a polícia falar, ó, no estádio do Atlético pode ter 5% de cruzeirense, no Mineirão vai ter que ser 5% de atleticano também e tem que acabar a discussão por aí. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Vamos secar uma galera nessa quarta-feira aí, amanhã o Cruzeirão joga, tem vídeo de pré-jogo, a gente fala tudo de questão tática, possibilidades aí no vídeo de amanhã. Fechado? Então é isso então, galera, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!